Bom, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Quem não me conhece, eu sou o Grande Bezerra. E se você acabou de chegar agora no canal, por favor, inscreva-se. Inscreva-se, minha gente, inscreva-se. Estamos a precisar mesmo de inscritos no nosso canal. Estamos a começar agora, é claro, mas ainda assim queremos crescer com a sua ajuda, com a ajuda de todos que você conhece. Convida todos eles a estarem aqui no canal, a se inscrever, compartilhe esses vídeos também aí nas suas redes sociais, aí no Telegram, no Twitter, no Facebook, Instagram, WhatsApp, e diga, olha, que canal legal, vamos lá ajudar aquele rapaz que tanto tem o prazer de nos informar. No vídeo de hoje vamos falar sobre as empresas da Alemanha que estão a fazer o despedimento dos funcionários, estão em rota de colisão com algumas leis e também dizem eles que estão a falir tecnicamente. Vamos ver o que está a acontecer. Outras ainda sustentam de que até 2025, no primeiro trimestre, vão ter que fechar totalmente as fábricas aí na Alemanha. E muitas delas até já estão a fazer contato com a China para ver se possam transferir essas mesmas fábricas para a China, onde há mais mão de obra barata e insumos em tempo e hora. Mas por que a Alemanha está a passar esta dificuldade? O que está a acontecer e por que isso agora está a acontecer? Lembrando que a Alemanha foi a terceira economia mais estável a nível do mundo. Porque uma economia que foi estável, uma economia que foi totalmente forte, está a passar momentos tão difíceis, chegando até mesmo a fazer despedimento de funcionários. O que está a acontecer? Não saia daí, antes mesmo do final do vídeo, vamos explicar realmente o que está a acontecer. Bom, tudo começou em 2022, quando a Rússia e a Ucrânia entraram em conflito. Conflito esse que já vem historicamente antes de 2014. Segundo a Rússia, é que alguns russos que viviam na Ucrânia estavam sofrendo demais e que a OTAN também estava a se aproximar muito nas fronteiras da Rússia, e isso meteria em perigo muito grande sobre a segurança da mãe Rússia. Foi daí então que tiveram que sentar com Zelensky para ver se pudessem assinar um acordo em que a Ucrânia não pudesse entrar na OTAN e finalmente a Rússia também não poderia invadir a Ucrânia. A turma do imperialismo que apoia a Ucrânia, estamos a falar de Biden, estamos a falar de Scholz, estamos a falar do Steinmeier, também estamos a falar aí do Macron na França, disseram que não. Zelensky, pode ir em frente, nós vamos te apoiar, a Rússia não vai fazer nada, nós vamos quebrar a Rússia vai ter que ajoelhar. E naquele mesmo momento aparece o Scholz e rasga este mesmo contrato que tinha que se assinar, que não poderia, ou seja, a Ucrânia não poderia entrar para a OTAN e a OTAN então estaria distante das fronteiras da Rússia. Foi daí que a Rússia entendeu isso como um grande desafio, a sua soberania, e teve então que invadir a Ucrânia. Não estamos aqui a fazer juízos de valor de quem tem razão ou não tem, estamos a falar daquilo que aconteceu. Depois disso, na perspectiva de tentar então meter ajoelhado a Rússia, meter ele totalmente falido, a Europa e a América tiveram que retirar todas aquelas empresas europeias e americanas que atuavam na Rússia. Eles disseram de que vamos ver a Rússia chorar, vamos ver a Rússia pedir perdão, porque nós vamos retirar todas as empresas que estão a operar então na Rússia. E felizmente não sei o que aconteceu, aquelas que a Rússia teve que meter mão tiveram então que nacionalizar essas mesmas empresas. E a economia ficou estável e foi continuando como se tudo não tivesse nada acontecido.
A turma do imperialismo viu que disso não surtiu efeito, foram em cima da Rússia com 20 mil sanções, onde a Rússia passou a ser o país mais sancionado do mundo. Mas ainda assim não surtiu efeito. Inclusive, a economia da Rússia subiu 4,5 percentual do que o ano anterior, mesmo numa economia de conflito. Epá, ali a turma do imperialismo, quando falamos dessa turma, estamos a falar aí do Biden, do Scholz, do Steinmeier, estamos a falar do Macron e todos aqueles 50 e tal países que estão a apoiar então a Ucrânia. Eles notaram que de quase tudo que eles fizeram não estava a surtir efeito. Foi daí então que, de forma secreta, os Estados Unidos viu que teria necessidade de vender o seu gás liquefeito para a Europa toda. Chamou essa toda a turma e viu que tinham que invadir, tinham que explodir os gasodutos russos que abasteciam o gás de forma barata para a Europa. Sem a Europa perceber e com aquela ganância e petulância de que, ok, então vamos fazer tudo que prejudica a Rússia, nós estamos dentro, vamos com este projeto, explodiram os gasodutos Nord Stream 1 e 2. Isso fez com que o gás russo, que era barato, que se abastecia diretamente para a Alemanha a partir daí do Mar Báltico, parasse de ser fornecido. Em contrapartida, a Europa toda passou a consumir o gás americano e esse mesmo gás é mais caro ainda do que o gás russo. Tudo por conta da forma como é transportado, armazenado e até mesmo distribuído para a população. Depois disso acontecer, a população começou a sentir então muito peso no seu próprio bolso em função de comprar esse mesmo gás. E aí os problemas começaram. E como começou então os problemas na Alemanha? Primeiramente, a Alemanha recebeu imigrantes vindos da Ucrânia. Ao invés de considerá-los imigrantes apenas e passar a dar aquela assistência conforme dada aos imigrantes, não. A Alemanha teve que inserir todos esses imigrantes no sistema social do governo, passando então a oferecer uma quantia em dinheiro que pudesse lhes suportar até mesmo nas suas despesas. Só que isso passou a pesar muito nos cofres do Estado. Ao pesar muito nos cofres do Estado, passou também a pesar nos bolsos dos próprios alemães que trabalhavam para sustentar essa mesma máquina para poder então dar sustento a esses mesmos cidadãos ucranianos. Essas contas foram subindo cada vez mais. Primeiramente subiu a conta do gás, subiu a conta da energia, depois passou a subir também a conta do transporte. Os alemãos natos começaram já a ver a coisa não com bons olhos, mas infelizmente quem manda ali é o governo e eles tiveram a pena que ver isso. Segundo, também dos problemas que a Alemanha passou a enfrentar é sobre o ataque às suas infraestruturas. Esses ataques normalmente não aconteciam, mas com esse surgimento dos conflitos entre Rússia e Ucrânia e com a entrada massiva dos imigrantes, nomeadamente dos ucranianos ali no país, as infraestruturas então passaram a ser atacadas. Depois disso, passou a um outro problema, que é a crise nos vários setores econômicos da Alemanha. A Alemanha passou a enfrentar crises principalmente nas indústrias de transporte, nas indústrias de vários commodities que a Alemanha sustenta. Lembrando que a Alemanha não é qualquer país, a Alemanha é aquele país
epicentro da Europa. Toda a Europa via, e alguns ainda veem hoje, não é? A Alemanha como o espelho da Europa. E ali onde você vai e diz que sim, aqui eu consigo prosperar. E depois, então, começamos a ver agora o fechamento de muitas empresas. Esse problema todo até arrecadar ou atingir a situação das esferas dos setores da economia é em função do gás barato, que a Alemanha já não tinha. Por exemplo, a Alemanha é um país totalmente industrializado e essas indústrias, para poderem funcionar, precisam do gás russo, que é totalmente barato e que já é totalmente canalizado, porque os gasodutos saem da Rússia, passam aí no Mar Báltico e entram então para a Alemanha. E é assim que a Rússia sustentava grande parte, então, da indústria da Alemanha e as coisas foram evoluindo. Só que depois dessa turma do imperialismo terem a ideia macabra de destruir os gasodutos, aí a vida na Alemanha, quer mesmo no lado pessoal e no lado industrial, começou a agravar. Primeiramente, tivemos a notícia da empresa Volkswagen que dependia, nesse caso, do gás russo totalmente barato para poder meter aí a sua máquina de automóveis a funcionar, anunciou mesmo o fechamento de 3 fábricas. Lembrando que a Volkswagen na Alemanha tem 10 fábricas. E dessas 10 fábricas, fechou 3. E do fechamento dessas 3 fábricas, originou então no despedimento de funcionários, direto ou indiretamente, milhares de funcionários ficaram sem emprego. Por que isso acontece? Não apenas aqueles funcionários diretos, mas como aquelas empresas que prestam serviços, aquelas empresas que vão aí para a entrega de pneus, entrega de outros insumos, as empresas de recursos humanos, todas, uma grande empresa como a Volkswagen, normalmente ela terceiriza todos esses serviços. Os serviços de contabilidade são terceirizados, os serviços de recursos humanos são terceirizados, os serviços de telecomunicações para que haja comunicação dentro desses mesmos serviços. Então, tudo isso impactou mesmo no despedimento destes mesmos funcionários. Todos esses perderam os seus empregos, perderam os seus postos de emprego, coisa que não se pensava há 5 anos atrás que uma Alemanha passaria nesses tipos de problema. Ou seja, uma outra empresa que também é gigante de aço, que é a Finança Robson, e que também enfrenta grandes problemas econômicos. Já tivemos relatos de que poderá em breve fazer corte nos gastos da empresa, poderá fazer também cortes em algumas benesses que os funcionários têm direito. E anunciou mesmo também que em algumas ocasiões, perdão, poderá fazer então despedimento de alguns funcionários. Tudo isso também em função da falta de energia barata no país para que pudesse continuar os seus trabalhos. Por quê? Quando se já tem uma linha de funcionamento de uma grande empresa como essa, ela já tem pelo menos a sua contabilidade. Com gás gasto isso, com energia gasto isso, com pessoal gasto aquilo, comprando isso com aquilo, fabricando e vendendo no mercado asiático, ou no mercado europeu, ou no mercado africano, vou sobrar com Y ou Z. E isso consegue alavancar a minha economia, consegue fazer com que eu pague as minhas contas dos meus fornecedores. Agora, quando corta-se o gás, que já era barato, e a principal fonte de energia para o funcionamento dessas empresas, as empresas começam a sentir-se totalmente afogadas. E se começam a sentir totalmente afogadas, então
ali há necessidade mesmo de se fazer despedimento, cortes, entre outras medidas que possam assegurar de que a empresa continue a trabalhar naquele mesmo país, embora com serviços ou pessoal reduzido. E não só, e temos mais, uma outra empresa também, que é a Philips Morris, que é uma empresa de tabaco, que também anunciou de que poderá fechar até no primeiro trimestre, essa já é bem grave, até no primeiro trimestre de 2025, todas as suas fábricas existentes na Alemanha. E aqui eles foram mais enfáticos, sustentando mesmo de que não estão a conseguir lidar com os insumos, porque as empresas ficam um pouquinho mais afastadas dos centros comerciais e isso arrecada ou isso faz com que a empresa tenha mais custo, quer com o pessoal, quer com os fornecedores, quer mesmo com outros serviços inerentes ao funcionamento da empresa. Por que tudo isso aconteceu? Por causa da ganância dos dirigentes europeus em poder aniquilar, em poder apunhalar a Rússia para que a Rússia seja falida e assim então eles se glorificarem, eles irem mais adiante com a sua petulância. Queridos inscritos, eu quero aqui vos pontualizar o seguinte. Não existe países amigos. A Europa tem que aprender isso. Não existe países amigos. Existem países com interesses comuns. A Alemanha não poderia seguir a onda dos Estados Unidos em querer prejudicar a Rússia, sendo que a Alemanha depende muito do gás russo. Estás a ver? Então, isso tudo é que está a fazer com que a Alemanha entre em falência técnica economicamente. Não se sabe daqui a mais 2, 3 anos, não se sabe com essas eleições americanas se a Kamala é que vai ganhar. Se a Kamala ganhar, há muita probabilidade do conflito continuar, e se o Trump ganhar, pode-se também, pode-se, não é uma certeza, ter o término desse conflito ou até mesmo um abrandamento. Agora, se tiver um abrandamento, com tudo que já se fez, a Rússia vai querer exigir que, ainda que haja probabilidade de renegociação do fornecimento do gás, a Rússia vai querer exigir que seja ressarcido de todos os danos causados. E ao tentar pedir que seja ressarcido de todos os danos causados, os novos contratos com o país sobre o gás, possivelmente já não será mais naquele preço totalmente barato. Há probabilidade que isso venha a alterar, a aumentar e continuar então a fazer negócio. Primeiro é que também perde-se a confiança a nível econômico, sendo que o chanceler alemão, Olaf Scholz, infelizmente, até agora não vê probabilidade, não vê uma luz verde para tentar chamar a Rússia e dizer: olha, eu no passado errei, agora estou arrependido, por favor, eu retiro as minhas sanções e vamos negociar. Não há sequer esta probabilidade, não há uma luz verde sobre isso. Infelizmente, vamos continuar haver uma Alemanha totalmente falida, uma Alemanha cujos seus cidadãos, aqueles mais qualificados, muitos deles já começam a deixar o país. E só para podermos recordar, todo o problema que acontecer na Europa, tarde ou cedo, as consequências vão ser despejadas na África. Porque a África é aquele continente que quase tudo importa, até mesmo alimento. Se lá começa a ter crises, aqui também a crise, direta ou indiretamente, vai poder que nos afetar. E isso não é só um problema da Europa, não é só um problema dos dirigentes europeus contra os dirigentes russos, é também um problema a nível global. Portanto, o nosso vídeo termina por aqui. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. E se você é novo no canal, por favor, ei, meu amigo, deixa aí um like, se inscreva no canal, deixa aí um comentário de qual país você está nos assistir, hein? Deixa aqui nos comentários.
Muito obrigado e até ao próximo vídeo.